Olá, gente fina, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Hidreto. Eu sou o professor João Batista e a gente vai ter nossa primeira aula sobre conjuntos números racionais. Antes da gente dar sequência, eu peço para você caprichar no like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, se inscrever no canal. Dessa maneira, você vai ajudar o canal a crescer e esses conteúdos ser indicados para mais pessoas. Na nossa primeira aula, a gente vai verificar a presença dos números racionais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e como identificar esses números na reta numérica. Então a gente tem aqui alguns exemplos de aplicações dos números racionais no nosso dia a dia, seja no quantitativo de dias, ano, a temperatura, tamanho da televisão, o valor a ser pago por ela, a quantidade de prestações, a indicação da série, a quantidade de alunos, a fração que representa a quantidade de meninas, o valor percentual que representa as pessoas desta sala que utiliza óculos, a fração que representa o pedaço da pizza, assim como diferentes outros exemplos que a gente pode visualizar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, nas diversas situações apresentadas, a gente tem diversos números que a gente já conhece, os números naturais, que são aqueles valores incluindo o zero e os valores positivos, depois do 0, 1, 2, 3, 4, que aqui nesse caso a gente vai ter o 3, o 40, o 5, o 8 e o 30. Os números inteiros, que são os números naturais, que seriam os valores positivos, mais os valores negativos, fazem parte do conjunto dos números inteiros, que a gente tem aqui como exemplo o menos 3, números negativos. E também vai ter aqueles valores que nem se encaixam nos naturais e nem se encaixam nos números inteiros, que vai estar presente apenas nos números racionais. Que a gente vai ter aqui, por exemplo, 1133,99, ou seja, um número decimal. E a gente tem este valor aqui fracionário, 2 sobre 3. E esse 20% aqui, gente, que seria o quê? A mesma coisa que 20 sobre 100, também seria uma fração. Seria uma forma diferente de representar a fração. Então, o que a gente pode tirar como definição? Que o conjunto de números racionais vai abranger tanto os números que estão aqui nos números inteiros e naturais, mais os números decimais e os números fracionários. Então, o que acontece? Todo número racional é o resultado da divisão de números inteiros. Lembrando que esses números inteiros são os valores positivos e negativos. Se é uma divisão, então eu vou ter um quociente, que nesse caso aqui a gente está representando na forma de fração. O que é que a gente precisa saber? Que o valor de A e B é um valor inteiro, ou seja, qualquer valor positivo ou negativo. Só que, no caso do B, ele não pode assumir o valor igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero, tá certo? Então, a única restrição para a gente é que B não pode ser igual a zero. A pode ser igual a zero, tá certo? O zero pode ficar no numerador, ele não pode ficar no denominador. Números racionais, ele vai englobar todos os números positivos, todos os números negativos e o zero. Todos eles vão formar o conjunto de números racionais, que é representado aqui pela letra Q, que é a primeira letra da palavra quociente. Quociente, lembrar, divisão, tá certo? Quociente é divisão. Lembra lá? Todo número racional ele é derivado de uma divisão de números inteiros. Como representar os números racionais na reta numérica? Então, a gente tem aqui a fração 1/4 para ser representado nesta reta numérica. O que é que eu observo? Que no meu denominador indica que o meu valor inteiro, que nesse caso é de uma unidade, que é de 0 até 1, foi dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Dessa quantidade de partes, eu estou considerando apenas uma única unidade. Então, onde é que ficaria essa fração? Exatamente aqui nesse primeiro espaço. Outra forma de representar seria você fazer a divisão desse numerador pelo seu denominador. Então, se você pegar aqui o numerador e dividir pelo denominador, você vai ter o quê? Que cada espaço vai ser o quê? 0,25. Então, aqui nesse primeiro seria 0,25. Nesse segundo, 0,5. No terceiro, 0,75. Como é que eu sei disso? É só você somar a cada espaço desse mais 0,25 que você vai ter o valor de todos os espaços. E onde é que eu teria aqui a representação de 0,25? Seria nesse primeiro ponto, Então, aqui a fração 1 sobre 4 ficaria nesse primeiro espaço. Observe que
é a mesma fração. O que é que eu estou fazendo? Resolvendo de maneira diferente. Qual é que você vai utilizar? Aquela que você achar mais fácil. Aqui a gente vai ter a fração menos 11 sobre 3. De cara, o que é que a gente tem que saber? Se ele é um valor negativo, essa fração obrigatoriamente tem que ficar do lado esquerdo do zero, que são os valores negativos. Observe o seguinte, como é que eu vou fazer para resolver nesse caso? A gente pode pegar essa fração, que ela está na sua forma imprópria, e obter frações que, ao serem somadas, a gente obtenha a fração inicial. Então, observe o seguinte, quanto é o valor do denominador? 3. Então, eu vou fazer essa decomposição. Observe que a gente mantém o denominador para todas. E aqui no numerador, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar números que, somando no total, deu um total de 11. Por que exatamente eu coloquei aqui o 3 e não 1, 2? Porque eu justamente quero obter a parte inteira, a parte inteira que eu vou ter aqui dentro dessa fração imprópria. Observe o seguinte, quando eu faço 3 mais 3 mais 3, dá 9, com mais 2, 11. Por isso que aqui ficou 2 terços, não 3 sobre 3, porque se eu colocasse aqui o 3, daria 12 sobre 3, a gente não teria essa fração. O que é que a gente vai fazer agora? Vai fazer essa divisão. 3 dividido para 3, 3 dividido para 3, 3 dividido para 3. Quando a gente faz isso, a gente obtém menos 1, menos 1, menos 1. Agora, o que a gente vai fazer? Vai somar. Quanto é menos 1 com menos 1 com menos 1, vai ficar menos 3 sobre 2 terços. A gente saiu da forma imprópria e obteve a forma mista. Essa fração representa 3 unidades inteiras. Então está aqui o 3 unidades inteiras, mais essa parte fracionária de 2 terços. Eu sei que esse valor ele vai ficar entre menos 3 e menos 4. E a posição, como é que eu vou fazer para decidir? Quanto é aqui o denominador? 3. Desse total de espaços divididos, eu estou considerando quantos? 2. Então vai ficar onde? 1, 2. Então exatamente nessa posição vai ficar o quê? A fração que está aqui na sua forma mista, menos 3 sobre 2 terços. Se você quiser representar, ou a questão que quer que você mostre onde é que fica a fração original, a posição, é só você trocar. Então nessa posição aqui, observe que não mudou nada, só a representação está diferente, mas é a mesma, são frações equivalentes. Nessa posição a gente teria menos 11 sobre 3. Outra forma de resolver esse problema, e a forma que eu mais gosto de fazer, não estou dizendo que você tem que fazer assim, mas é a que eu mais gosto de fazer, é pegar o numerador, pegar aqui o numerador e dividir pelo denominador. Então, quando eu pego menos 11 dividido para 3, a gente vai obter uma dízima periódica, seria 3,6666 até o infinito. Essa fração aqui, menos 11 sobre 3, vai ficar o quê? Entre o menos 3, porque está aqui a parte inteira. Eu tenho essa parte inteira mais alguma coisa. Então, vai ficar entre menos 3 e menos 4. Agora, como é que eu vou encaixar esse valor, menos 3,66, aqui na reta numérica? Ora, de 3 até chegar a 4, eu tenho o quê? Uma unidade. E essa unidade, ela foi dividida em quantas partes? Ela foi dividida em 3 partes. Então, eu vou pegar 1 dividido para 3, vai ter quanto? 0,33, Lembrando que aqui também é uma dízima periódica, então vai ficar 0,333 até o infinito. Então, para me saber esse ponto aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 mais 0,33. Vai ficar o quê? Menos 3,33. Esse espaço aqui vai ser esse valor aqui mais esse. Vai dar quanto? Menos 3,66. Olha, onde é que vai ficar aqui a posição de menos 3,66? Exatamente aqui nesta posição. Novamente, esse aqui é o mesmo exemplo do slide anterior, só que a gente está resolvendo de maneira diferente. Qual é que você vai utilizar? Aquele que você achar mais fácil de fazer. Para a gente exercitar, a gente vai construir um segmento de reta de 8 centímetros, subdividindo em partes iguais e numerando de menos 3 a 3. Em seguida, a gente vai fazer a localização desses 5 pontos. Então, como a gente vai fazer aqui? Primeiro ponto aqui vai ser 5 sobre 2. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ter que ter a reta numérica. Depois, a gente vai pegar essa fração que está na sua forma imprópria
e vai decompor em frações, sendo que ao somar essas frações a gente vai ter essa fração inicial. Como é que a gente faz? O denominador a gente mantém e o numerador a gente vai adicionar valores que ao ser somado vai dar aqui também o valor desse numerador. Por que justamente eu coloquei aqui 2? Porque o valor aqui do denominador foi o 2. Por que aqui também não é 2? Porque se eu colocasse 2, ao somar os numeradores, daria 6 e não 5. Vou fazer essa divisão destas duas frações aparentes. 2 dividido para 2, 1. 2 dividido para 2, 1. Não vou fazer essa divisão porque não vai dar um valor inteiro. A gente vai obter a fração 2 inteiros e 1 meio. O que acontece? Eu sei que 5 sobre meio é a mesma coisa que 2 inteiros e 1 meio. Eu sei que esse valor vai ser 2 unidades inteiras. Como o valor está positivo, estaria aqui, né? 2 unidades inteiras. Mais um quantitativo, né? Então, onde vai ficar nossa fração? 2 inteiros e 1 meio. Justamente entre o 2 e o 3. Você pode tanto representar aqui pela forma mista, como a fração original que está na forma imprópria. Isso vai depender muito da questão em que você vai estar trabalhando. Então, outra forma da gente saber como representar 5 meios na reta numérica é você pegar o numerador e dividir pelo denominador. Ó, pega o numerador, divide pelo denominador. Quando eu faço isso, eu obtenho quanto? 2,5, ou seja, 2 unidades inteiras, está aqui o 2, mais alguma coisa, que seria o que? 0,5. 0,5 é justamente o que? A metade do caminho entre o 2 e o 3. Então tá aqui, né? Esse ponto aqui seria 2,5 e a gente pode aqui representar pela nossa fração imprópria. Só lembrando, fração imprópria é aquela em que o numerador ela é maior do que o denominador. Como representar menos meio na reta numérica? Veja o seguinte, que nesse caso a gente tem uma fração e não tem como a gente fazer essa decomposição. A gente faz decomposição quando ela é uma fração imprópria, quando o numerador ela é maior do que o denominador. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o numerador, menos 1, e dividir pelo denominador. Ó, o menos 1 está aqui, ó, menos. Menos 1 dividido para 2 vai dar menos 0,5. Né? O que é que eu sei? Se esse número está negativo, ele vai ficar à esquerda de 0. Esse número ele chega a ser menor do que 0, mas ele é maior do que menos 1. E observe o seguinte, 0,5 será o quê? Exatamente a metade do caminho entre o 0 e o menos 1. Então aqui estaria a posição menos 0,5 e a gente representando a nossa fração, estaria aqui nesse mesmo ponto a fração menos 1 meio. O 0,3, o que a gente observa? Que 0,3 ele é maior do que 0, mas não chega a 1. Então ficaria nesse termo. O que acontece? Como a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir aqui o ponto bem no meio entre 0 e mais 1, que seria o quê? 0,5. E essa parte aqui a gente vai dividir de forma que a gente tem um total de 5 unidades. Ó. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. Dessa forma a gente consegue determinar qual seria a posição do 0,3. Seria exatamente essa posição. Ó. 0, 0,1, 0,2 e 0,3. Aqui o menos 0,75. Como é que a gente vai fazer para marcar esse número na reta numérica? A gente sabe que esse valor aqui, ó, ele é negativo, então vai ficar à esquerda de 0 e ele não chega a menos 1, né? Então vai ficar entre 0 e menos 1. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vai marcar aqui bem no meio, entre 0 e menos 1, que seria quanto? Menos 0,5. O meio termo entre menos 0,5 e 0 seria menos 0,25, né? Seria justamente a metade de 0,5. Então a gente sabe o quê? Que cada espaço deste mede quanto? 0,25. Então daqui para cá seria o quê? Menos 0,75. Por quê? 0,5 mais 0,25 vai dar menos 0,75. E aqui a gente descobre qual seria a posição de menos 0,75. E aqui a gente vai ter, né, o nosso número inteiro, negativo menos 1. É o mais fácil a gente identificar. Vai ficar exatamente na posição do menos 1. Então a gente tem aqui a reta numérica com todos os pontos marcados. Então veja que para cada número inteiro a gente tem um mecanismo para fazer a sua adição na reta numérica. É difícil? Não é. A gente necessita de exercitar, de praticar. Porque quanto mais você praticar, mais isso vai ficar fomentado na sua cabecinha. E aí você vai ter maior facilidade de adicionar os números na reta numérica. Então o que você precisa fazer? Fazer mais exercícios.
Então, se você ficou com alguma dúvida, dá uma retomada no vídeo, né? Reveja novamente, que eu tenho certeza que se você ver direitinho o vídeo, você vai conseguir colocar, adicionar qualquer número em uma reta numérica. E esse tipo de questões, elas sempre estão muito presentes tanto nas avaliações internas das escolas, como nas avaliações externas, seja isso PAES, Enem, para quem está no ensino médio, e até mesmo para quem vai prestar concursos públicos. No mais, se você gostou da nossa aula, deixa aí seu gostei, compartilhe com seus amigos, disponibilizando o link desse vídeo nas redes sociais que você utiliza. Se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima aula.